Olá, boa noite. Já vi que no chat ali o pessoal já está dando boa noite. Estamos no penúltimo dia dessa maratona de talks do Hack pela Gastronomia. Obrigada por acompanhar a gente. Gente, o Hack pela Gastronomia é uma iniciativa do Bom Gourmet para encontrar soluções reais para os problemas enfrentados por toda a cadeia do food service, devido à pandemia do novo coronavírus. Então, desde março, estamos aí pensando em como ajudar esse setor, né? E estamos aqui nesse evento para isso. Bom, o evento começou no dia 1º de setembro, 3 talks por dia, abordando os principais desafios em 5 áreas diferentes: negócios, comportamento, comunicação, espaço e tecnologia. Hoje o nosso papo é sobre tendências de consumo pós-Covid-19 e o comportamento do consumidor nesse contexto. Eu me chamo Flávia, eu vou conversar com a Cristiane Alves, que é especialista em marketing da Jasmine Alimentos, uma profissional já com 17 anos de carreira em indústria de alimentos, sempre no setor saudável, tem experiência em gestão de marcas e embalagens e já passou por setores de design e trade marketing. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a tua presença. Nessa mesa virtual, a gente também tem o Cosimo Scarano, coordenador global de projetos sociais da Electrolux Food Foundation. É um braço da Electrolux que promove hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis pelo mundo. Dentre as ações da Food Foundation estão a formação em gastronomia para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, é um projeto conhecido como Gastronomia Responsável. A educação alimentar de crianças, pelo qual já passaram mais de 33 mil crianças em todo o mundo, doações de refeições através de organizações parceiras em 60 países em que a Electrolux está presente, e o Cosimo é italiano, mas mora no Brasil desde 2017. Boa noite, Cosimo. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Novamente agradecemos aqui vocês. E que fecha aqui o nosso trio, o colunista do Gas Conecta, um veículo daqui da casa, da Pinó, Felipe Smoginski. Ele assina o blog Missão China. Felipe é fundador da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, foi head de marketing do gigante chinês Baidu para a América Latina por 5 anos, fundador da consultoria Inovásia, especializada em organizar missões para a Ásia, e ele também escreve sobre o cenário de tecnologia brasileiro para o serviço de notícias 36KR na China. Bom dia ou boa noite, Felipe. Não sei qual fuso horário você trabalha. Boa noite, Flávia. Estou aqui no Brasil. Era para eu estar na China esse semestre. Não pude estar justamente por causa do Covid. Boa noite, Cristiane, Cosimo. Boa noite a todos que nos acompanham aí na live. Boa noite. Bom, antes da gente começar essa conversa, eu queria lembrar ao espectador que o Hack pela Gastronomia é totalmente online e gratuito. E essa série de talks que estão acontecendo, como hoje, né, é um aquecimento para o Hackathon que vai acontecer entre o dia 12 e 16 de setembro. As inscrições ainda estão abertas, você pode se inscrever como participante, ou seja, fazer parte de um time para encontrar soluções, como mentor, que aí você guia, né, esses times de diferentes áreas, ou então como um padrinho. Você encontra todas essas informações lá no site Hack pela Gastronomia. Bom, e o que é um hackathon? Talvez você se pergunte. É uma maratona criativa que envolve pessoas de diferentes áreas de conhecimento. Então, nesses times se juntam várias pessoas de conhecimentos diferentes que vão tentar encontrar soluções. Na verdade, elas encontram e propõem soluções. Essas ideias são validadas, elas são transformadas em protótipos em questão de 5 dias e apresentadas para um grupo de jurados. E o que é bacana é que as equipes que passarem ali, que forem eleitas pelos jurados como as melhores ideias
mais interessantes, mais factíveis, elas recebem prêmios, e esses detalhes também estão todos no site Hack pela Gastronomia. Tem muito conteúdo lá, conteúdo anterior, conteúdo em texto, e acredito que vocês vão conseguir muitos insights a partir do que a gente já publicou e vai publicar para você participante, né? Então, Hack pela Gastronomia tem patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. Os desafios do Hack são patrocinados pela Jasmine, Electrolux e Compagás, e os talks contam com o patrocínio da Ouro Fino. As inscrições vão até amanhã, 9 de setembro, são totalmente gratuitas pelo site hackpelagastronomia.com.br. Está ali no chat, clicável o link. Hoje nós vamos seguir a nossa programação de talks, então, penúltimo dia, como já falei, e o tema é consumo pós-Covid, novas preferências e tendências, com este trio aqui que já apresentei. Se você que está assistindo tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, a gente vai acompanhar enquanto a gente conversa, você será lido e respondido. Então, para a gente introduzir esse assunto, né, do comportamento do consumidor, a gente pode todo mundo ficar na mesma página, né? A pandemia provavelmente acelerou muitos processos que levariam anos ou talvez uma década para se consolidarem, né? Então, os comportamentos que a gente está vendo agora, eles foram acelerados por essa tragédia, por que não, né? Então, como os principais resultados desse tempo aqui no Brasil em que a gente está em isolamento social, pelo menos tentando mitigar o contágio, né? A gente tem visto uma maior procura por alimentos saudáveis, né, uma saudabilidade, e daí não só alimentos, mas também tem entrado em pauta exercício físico e saúde mental, então a saudabilidade em suas mais diversas frentes, né, uma necessidade de repensar a casa e o conforto do lar, porque a gente tem passado muito tempo em casa, né, e também como organizar o seu dia a dia, procura mais praticidade no seu dia a dia e na sua rotina, que pode ser desde uma mudança de comportamento e organização da rotina da pessoa, até a compra ou troca de eletrodomésticos, utensílios e móveis da casa. Então, a gente tem essas três cenários, três características, né, dessa mudança de comportamento do consumidor. Eu gostaria de começar com a Cristiane, podemos? Podemos. Uhum. Então, Cristiane, a Jasmine Alimentos é uma indústria que a gente já tem como já é reconhecidamente saudável, né? Uhum. Não só pelo portfólio da marca, mas pela variedade que cada produto tem, né? Só de granola eu já não sei quantos sabores são, e eu acho que isso indica muito uma pesquisa que vocês têm nesse setor. Então, eu vi aqui uma pesquisa, um resultado de pesquisa da Play Pesquisa, que aponta que 63% das pessoas passaram a se alimentar melhor, ter horário para as refeições durante essa pandemia, e aumentou a ingestão de frutas e alimentos integrais. Esse desenvolvimento de hábitos mais saudáveis nesses 6 meses, a gente já pode falar, eu imagino que de março para cá mudou, mas o que vocês notaram que as pessoas estão estocando e consumindo mais? No que esse consumidor está interessado? Na verdade, o consumidor ele está interessado na saúde, né? Uma pesquisa recente mostrou que, além da parte financeira, a saúde é um dos principais motivos de preocupação do brasileiro nesse momento. Então, por que não você se alimentar bem e prevenir a doença ao mesmo tempo? Essa preferência por alimentos que ajudam na imunidade, a gente percebe principalmente nos produtos da Jasmine, né? A escolha que eles fazem. A gente viu crescer muito a quantidade de granolas vendidas e também cookies. Por exemplo, você pode, quando o consumidor ele está bem mais informado, que é o que acontece hoje, ele vai atrás do que significa aquilo que ele está comendo. Então, se eu compro um cookie, eu tenho um cookie lá com essência de castanha e um cookie que tem castanha de verdade. Então, eu posso ver que naquele cookie, a castanha ela vai me trazer magnésio, zinco, selênio, e ao invés de eu suplementar isso através de uma vitamina que eu compro na farmácia, eu posso suplementar com a alimentação. Então, eu consigo ter uma alimentação saudável durante toda a minha jornada diária, né, no almoço, no lanche da tarde, e aí suplementar. O que a gente percebeu foi, em março, teve um pico de vendas bem
é expressivo. Até eu cheguei na fábrica e todas as docas estavam cheias de caminhões. Eu nunca tinha visto aquilo, e a gente começou a perceber que realmente as vendas tinham batido recorde naquele mês. E era aquele momento que as pessoas estavam se preparando para o isolamento social, né? Então, os mercados acabaram se abastecendo, as pessoas estavam comprando muito mais itens como arroz, farinha, produtos que têm uma validade maior. Aí, logo na sequência, a gente percebeu um aumento de produtos que trazem mais vitaminas, mais nutrientes, né? Por exemplo, goji, mix de sementes, porque esse assunto começou a entrar em alta na mídia, sobre como se proteger contra as doenças, que alimentos eram melhores, e até assim, no início da pandemia, muitas pessoas achavam que seria pouco tempo, então as pessoas estavam comendo mais porcarias, né, comprando mais hambúrgueres, pizza, mas de repente você começa a perceber que esse período vai ser mais longo, né, então começa a ter aquela preocupação em se alimentar melhor, até mesmo nos pedidos de alimentação em restaurantes, né, que você pede pelo iFood ou outro tipo de serviço, você começa também a crescer esse tipo de consumo de produtos mais saudáveis. E nessa, como a gente quer falar também um pouco sobre o pós-Covid, digamos, o que vocês imaginam pelos estudos e, enfim, projeções que vocês devem fazer, o que vocês imaginam que fica, né, dessa mudança de comportamento circunstancial agora, o que ficaria? A gente percebe, principalmente pelos estudos que a gente está vendo, que existe uma ressignificação do que é importante para você, né? Antigamente as pessoas estavam saindo de casa, às vezes nem davam tchau, e hoje o abraço é tão importante, né? Então, essa ressignificação do que é importante, você ter mais atenção ao seu bem-estar e à saúde, é algo que eu acredito que vai ficar, né? Uma mudança, assim, no estilo de vida das pessoas. Outra coisa que ficou bem evidente, muitas pessoas agora começaram a cozinhar por necessidade, por economia, e esse aprender a cozinhar trouxe também um relaxamento, talvez até um hobby. Então, muitas pessoas acabam informando que vão continuar essa prática, né, de alimentação dentro do lar, porque assim você tem o prazer de comer o que você está fazendo e entender o que você está usando na sua preparação. Outra coisa seria a busca, né, por alimentos com ingredientes indulgentes, mas que ao mesmo tempo traga um benefício para a sua saúde, né? Às vezes eu vou te pedir para segurar, porque eu quero puxar esse assunto depois. Tá bom. Mas que bom saber que você está afiada já. Sim. Eu quero pegar esse gancho que você mandou aí, as pessoas estão aprendendo a cozinhar ou cozinhando com mais frequência, porque eu queria perguntar para o Cosimo que a gente tem aqui um dado de que 33% das pessoas passaram a cozinhar mais nesse período de pandemia e 75% das pessoas estão usando os eletrodomésticos com mais frequência. Eu já imagino a vida útil do objeto. Alguém aí está com o microfone ligado? Eu só imagino a vida útil desse objeto, esse eletrodoméstico que está sendo usado 75% a mais, né, nesse período. Cosmo, além do fato de que essas pessoas têm muito mais louça para lavar, o que esse comportamento significa? O que o brasileiro mudou na rotina dele? Bom, primeiramente, como vocês estavam falando, as pessoas, claramente, por causa da quarentena, têm passado muito mais tempo em casa que antigamente. E, passando esse tempo em casa, as pessoas estão redescobrindo lugares da própria casa, sabe? Que antes eles, não que não prestavam muita atenção, mas eles não consideravam determinados lugares da própria casa como fundamentais para o tempo que eles passavam em casa. Acostumados com o fato de ir comer fora, de poder sair quando eles quisessem, assim, por exemplo, o espaço da cozinha ficava lá para quando realmente precisasse cozinhar alguma coisa. Mesma coisa eletrodomésticos. Claramente, uma cozinha equipada tem vários eletrodomésticos, e muitos deles, na verdade, ficavam meio esquecidos, particularmente, tipo, pequenos eletrodomésticos. Então, a gente viu esse tipo de mudança no consumidor. As pessoas estão utilizando mais os eletrodomésticos. E isso se reflete nas vendas, mas também nas procuras das pessoas. Como você falou,
tem muita mais louça para lavar agora. A gente viu surgir do 40% a demanda de lavar louça no mercado brasileiro. E é um mercado enorme porque esse é um eletrodoméstico que tem uma penetração muito pequena dentro dos lares brasileiros. Culturalmente, não tem esse hábito de ter uma lava-louça como eletrodoméstico essencial dentro da cozinha, e também tem vários preconceitos com esse eletrodoméstico. As pessoas acham que a lava-louça gasta mais água, que lavar a louça na mão, que gasta muitos mais recursos, assim, e é um custo a mais, quando na verdade, tipo, qualquer modelo de lavar-louça gasta muito menos água que lavar os pratos na mão, por exemplo, e essa é uma coisa que as pessoas não sabem. Mas agora, durante a pandemia, elas estão tão desesperadas que vão além dos preconceitos. Então, as maiores crises dentro de casa são por causa de louça para lavar. Mas, de forma geral, as pessoas estão descobrindo mais o que significa cuidar do próprio lar. 60% a mais 60% dos brasileiros estão fazendo mais tarefas em casa para cuidar da própria casa. E não é só sobre cozinhar, é também sobre limpar a própria casa, é sobre desejar de ter um aspirador de pó para ter um ambiente mais limpo, porque a gente agora se interessa muito mais com qualidade do ar em casa, por exemplo. A gente fez uma pesquisa, quando no ano passado lançamos o nosso programa, a nossa nova campanha de sustentabilidade, quando a Electrolux completou 100 anos, que chama Better Living Program, e a gente fez uma pesquisa com milhares de pessoas em vários países do mundo que contemplassem mais ou menos todos os mercados que a gente estivesse presente. E, tipo, apareceram preocupações muito grandes, principalmente na América Latina e no Brasil, das pessoas com qualidade da água, qualidade do ar em casa. Então, além das pessoas se preocuparem mais com o que elas estão comendo em casa, elas estão pensando que realmente esse é um lar que elas estão passando muito tempo e elas precisam cuidar muito mais, também para se sentir melhor, para fazer com que esse tempo que elas passem em casa, no isolamento, durante o isolamento social, seja mais agradável, mas também não piore a situação da saúde delas. Então, aumentaram as pesquisas para aspiradores de pó, aumentaram as pesquisas para purificadores de ar, purificadores de água, toda uma cadeia de efeitos, sabe, de mudança de perspectiva das pessoas com a própria casa. E isso claramente se reflete, como você falou, na pesquisa de produtos, nos hábitos de cozinhar mais, se reflete com o fato que as pessoas não estão pensando na casa não mais como um ambiente que limita as oportunidades deles aproveitarem o tempo, mas tem que ser um lugar onde elas possam ter experiências que eles eram acostumados a ter fora de casa e agora nada impede que eles possam ter dentro do próprio lar. Você me colocou dois ganchos aí que eu queria aproveitar. O primeiro é que, novamente, a saudabilidade voltou, e agora voltou como tema aqui, e agora como qualidade da água e do ar. E o outro você mencionou 40% a mais de procura por máquina de lavar louça, né? Você tem outros dados de outros eletrodomésticos que tiveram esse aumento, assim, tão... Não tenho dados específicos, mas é uma coisa mais geral. As pessoas, na hora que elas estão voltando a ter acesso às lojas e também aprenderam a usar mais os canais online para comprar eletrodomésticos, elas estão procurando mais. Surgiram demandas para produtos que geralmente têm uma proporção muito pequena dentro do nosso portfólio, como adegas, cervejeiras, minibares, por exemplo. Pequenos eletrodomésticos que muitas pessoas não tinham em casa, como mixer ou liquidificador, máquina de café, por exemplo. As pessoas estão tomando muito mais café em casa, quando talvez antigamente, antes da pandemia, elas costumavam tomar café no trabalho, no escritório, ou fora de casa, de qualquer forma. Então, as pessoas estão atualizando também os eletrodomésticos que elas têm, estão também para fazer essas receitas que eles estão cozinhando mais, elas estão precisando de novos eletrodomésticos que elas nem faziam ideia da necessidade antigamente, sabe? Uhum. Então, é um aumento de procura generalizado. Também, de forma geral, o mercado de eletrodomésticos teve uma queda claramente em março, abril, quando a pandemia tinha
começado a ficar mais séria aqui no Brasil, então todas as lojas físicas fecharam, e o consumidor brasileiro tem um costume muito grande de procurar eletrodomésticos nas lojas físicas, porque eles gostam de ver eletrodomésticos, medidas, materiais que eles são feitos, escutar o vendedor dentro da loja. Então, no começo teve uma queda devido à falta desse canal de vendas offline. Depois, claramente, com a empresa se adaptando mais, mas a Electrolux já tinha canais de vendas online bem desenvolvidos, e com o fato que as pessoas ficaram muito mais confiantes, sabe, no fato de poder comprar certos tipos de bens online, essas vendas voltaram aos patamares que tinha antes da pandemia. Teve uma queda, mas teve uma recuperação. Sim, legal. Exatamente. Tá. A gente viu também, tipo, não só no Brasil, isso é uma coisa generalizada de todos os países que estão passando pela pandemia. Na Europa, a mesma coisa. E a gente viu resultados melhores do esperado no começo da pandemia. No começo da pandemia, a gente estava esperando por vendas muito menores devido à crise e tudo mais, mas agora esse fenômeno que está acontecendo em todos os países, as vendas estão voltando ao normal, porque justamente as pessoas estão procurando mais por esses motivos os produtos, e está tendo uma realocação do portfólio, sabe, das pessoas, dos recursos que as pessoas têm. Então, enquanto elas estão impossibilitadas de viajar, por exemplo, de gastar dinheiro com viagens ou férias, elas estão decidindo cuidar mais dos próprios lares, e é daí que vem o surgimento da demanda. Bacana, para quem vai participar do Hackathon, eu imagino que essas informações sejam chave, né, para você pensar até novos serviços ou novos bens, né, novos produtos, ou enfim, N coisas aí que podem surgir. Tá tendo uma campanha informal aqui nos comentários sobre sorteio de máquina de lavar louça. Eu vou deixar no ar, tá? Acho que eu estou autorizada. Eu não estou sabendo, mas queria muito participar também. Bom, Felipe, gostaria de falar com você agora sobre... Você é o nosso cara com olhar no futuro, porque você está sempre vivendo esse fuso horário da China, aí, de alguma maneira. Então, para a gente, você está no amanhã. Eu queria que, nesse teu olhar aí de tendências e inovação, o que você observa que são gargalos em serviços e produtos que a pandemia escancarou, que a pandemia trouxe com muita nitidez assim, nessa área da alimentação? Você sabe que nós fizemos um estudo cujo título é 10 tendências para a sociedade pós-pandemia, né? Esse estudo ele foi baseado na experiência chinesa, o que aconteceu na China depois que acabou a pandemia. Pode parecer uma coisa distante da nossa realidade, a China tem outra cultura, outro modo de vida e tal. No entanto, era, de certa forma ainda a única grande economia do mundo em que realmente você conseguiu controlar o vírus. E aí você tem, as pessoas podem voltar aos supermercados, elas podem voltar a frequentar restaurante, shopping center, evento esportivo, fazer viagem. Então é nesse cenário de uma vida mais ou menos normal, que infelizmente nós aqui não alcançamos, porque meio que a janela para controlar o vírus aqui no Brasil se perdeu, né? O Brasil é o segundo país com o maior número de casos, etc. A gente conseguiu observar lá. Alguns aspectos interessantes é que vários dos comportamentos que você adquire durante a pandemia, eles se verificam depois que tudo passou. Por exemplo, isso afeta diretamente os restaurantes, acho que responde, de certa forma, a sua pergunta. A ideia de delivery ou de entrega, né? Acho que todo mundo tem algum restaurante que adora comer, que gosta da comida, mas tem um cara lá, um tiozão, que é old school, nunca aderiu a nenhuma plataforma, eu não faço entrega. Você tem até restaurante que não aceita cartão de crédito, de débito, né? E aí vira uma coisa até meio faz parte do charme daquele local, tal, né? Essas pessoas, elas, por conta da crise, elas foram obrigadas a entrar nas plataformas de entrega, elas foram obrigadas a aceitar novos métodos de pagamento, porque ou elas faziam isso, ou elas tinham faturamento zero, era a única forma de sobreviver.
E beleza, aí acabou, no caso do chinês, acabou a pandemia, você tem, assim, algumas regiões, como a capital Beijing, que há meses você não registra uma morte por Covid, o ambiente é absolutamente seguro, né? E mesmo assim, as pessoas continuam fazendo pedidos por delivery, ou continuam assistindo lives de como cozinhar, se aproximaram muito do consumo de comida saudável. Isso é uma tendência que permaneceu fortemente no pós-pandemia, e não é difícil entender o porquê. Você liga a televisão um dia atrás do outro, fica lá, morreram 900, morreram 1.000, agora a gente está comemorando que está morrendo só 900, né, por dia no Brasil. É uma queda, estava morrendo 1.000, 1.100, agora está morrendo 900. Então isso é muito assustador, e se você pegar a doença, o que acontece? Não tem remédio, não tem uma coisa comprovada que vai te salvar. Ou seja, é o teu sistema imunológico ali que vai dar conta. Se você estiver bem, estiver forte, você vai passar mais ou menos tranquilo. Se você tiver alguma comorbidade, o seu caso vai se complicar. Isso reforça na cabeça das pessoas a ideia de que ela precisa se alimentar bem, né? Duas formas elementares de você cuidar da sua imunidade uma, ter uma alimentação equilibrada, saudável, e outra, você praticar exercício físico, né? Essas duas tendências continuaram a se verificar mesmo no pós-pandemia, né? E eu acho que, assim, no caso desse estudo específico, ele foi feito na China, mas depois, se você olha os países da Europa que passaram por isso, já vivem uma situação melhor, várias dessas tendências também se replicam. Eu acho que uma lição que fica é que a gente não sai dessa experiência de pandemia do mesmo jeito que a gente era antes. Muito provavelmente, agora em dezembro, um pouco menos, haverá uma vacina, a gente vai estar imunizado, não haverá um risco severo de adoecer, mas isso não alterará o nosso comportamento, né? Então, o que o consumidor aprendeu a gostar de comodidade com delivery, de comodidade com meio de pagamento, você não consegue dar um passo atrás, né? Consumidores do tipo mais, assim, late adopters, aqueles que não são tão familiarizados com tecnologia. Um exemplo que eu gosto de dar é da minha mãe. Assim, minha mãe, ela usa o WhatsApp, usa o Facebook e tal, mas ela não fazia compra no supermercado de ingredientes para comida porque ela achava que não ia escolher corretamente ali o legume, o vegetal. Na pandemia, ela foi obrigada a fazê-lo, porque estava com medo de ir ao supermercado. E aí ela fez, viu que não deu nada errado, que não enganaram ela, que os produtos chegaram. Então, esse consumidor, ele migrou para o canal digital, aprendeu a comodidade, e ele não volta atrás, né? Então, assim, esses desafios, eles ficam para todo o setor gastro no pós-pandemia, né? A gente vai ter vacina, essas coisas vão se resolver. Agora, essa transformação cultural na cabeça do consumidor, ela fica marcada, né? Em benefício da tecnologia, de estabelecimentos, de empresas que adotem mais tecnologia, e em benefício de uma alimentação mais saudável, maior riqueza de informações, mais interesse em entender os ingredientes que compõem. Só para fechar, pode falar. Não, eu ia te falar, você elencou muita coisa aí interessante, né? Comodidade de serviço, pagamento, isso vai, de alguma maneira, influenciar também na experiência, né? A interface do aplicativo, enfim, várias coisas. E o que me leva à pergunta desse atendimento personalizado em alguns lados e o outro uma facilitação. Eu acho que daí são dois caminhos que o restaurante, ou enfim, o supermercado, ou o varejo ali de alimentação vai ter, são esses dois caminhos para chegar nesse consumidor que é o late adopter, que você falou. Justamente. Faz sentido? Faz todo sentido. Porque, claro, você tem a pessoa que busca uma refeição simplesmente porque ela quer se alimentar, né? Do tipo, você está no trabalho e precisa comer alguma coisa para continuar trabalhando. E aí eu acho que esse cara, há uma tendência de você ter mais delivery, etc. Essa curva pró-tecnologia, pró-delivery fica aí. O restaurante, ele não deixa de ser uma experiência, um evento social, né? Mas você... Aí você vai para o restaurante para curtir o momento, para viver um tempo só para você, para conversar com alguém, para fazer um negócio.
para criar intimidade, para namorar. Então, obviamente, aí aumenta a exigência também na qualidade do atendimento, na experiência que ele vai ter nesse espaço, né? Eu ia fazer um comentário rapidinho, e não vou me aprofundar nesse comentário. Pode falar. Até porque eu percebi que a Cristiane tocou nesse assunto e você jogou para frente. Mas na pesquisa que nós fizemos, registrou-se um aumento do alimento, o sorvete, o chocolate, aquele que você consome por indulgência. Eu passei tanto sacrifício e tal, agora que eu posso sair, vou comer uma coisa gostosa que me dá prazer, né? Mas ele foi muito pós-saída da quarentena, assim, né? Os primeiros dias. Depois, claramente, com muita força, uma procura pelo alimento saudável e pelo alimento saudável fresco. Teve essa clivagem também nos relatórios, estudos feitos na China, né? Se manteve uma procura pelo alimento saudável fresco, né? Foi até tem sido, inclusive, um desafio logístico para os mercados de hortifruti locais, etc. Pois é, a distribuição disso, né? Eu queria aproveitar que fizeram uma pergunta aqui no chat, o Vitor falou, quais dessas 10 tendências alimentares pós-pandemia você vê que vão se concretizar no Brasil? Tirando a questão do delivery, vemos que é algo que está se consolidando muito bem. Eu acho que a saudabilidade, o delivery e a facilitação de fazer esses pedidos foram bem explorados nessa tua pergunta. Então, eu queria aproveitar a pergunta dele para falar sobre o momento, o ir até o restaurante, assim. O que você tem observado de tendências sobre protocolo de limpeza, fluxo de trabalho, espaços compartilhados ali, o salão? Tem alguma coisa nessas 10 tendências que apontam para esse salão de restaurante, para esse comportamento do cliente em loco? Essa pergunta é para mim. Tá. Tem tendências muito claras e que eu acho, mas que eu acho que são muito específicas são muito específicas do mercado chinês. Provavelmente várias delas não se repliquem aqui. Uma que eu posso citar, que eu acho que é replicável no Brasil, é a questão dos meios de pagamento, né? Durante a pandemia, para você fazer compras online, etc., você precisa usar o cartão de crédito, criar conta em aplicativo, etc. Então, toda aquela gama de restaurante que não oferecia outros meios de pagamento, que não o dinheiro, ou mesmo que aceitava a maquininha de cartão, mas não era aquela maquininha contactless, né? Eu tenho que botar o meu dedinho, no mesmo lugar onde outras 50 pessoas colocaram o dedinho, isso tende a ser visto como uma desvantagem. Então, meio de pagamento, tudo que eu posso oferecer, que transmite a ideia de segurança, de higiene para o consumidor, ela é muitíssimo bem-vinda nesse período, né? No caso da China, foram estabelecidos protocolos do tipo, alguns são muito óbvios, distanciamento de mesa, novos tipos de filtro para ar-condicionado, etc. Mas existem alguns protocolos do tipo, além da medição de temperatura para todo mundo que entra, toda a população ela tem um aplicativo no seu celular que eles chamam de QR de saúde. Ela basicamente funciona por geolocalização e ela percebe se eu cruzei com alguém que está infectado ou que teve diagnóstico positivo recente. E aí eu que tenho um QR verde, portanto, estou liberado para circular em qualquer lugar, vou ficar amarelo, porque cruzei. Usei um carro de Uber que passou um cara positivo ali, né? Então, enquanto eu não me testar, não passar 14 dias, eu fico amarelo ali, né? Para você ir no restaurante, para você ir no shopping center, para você ir no evento esportivo, todo mundo tem que ter esse QR verde, né? Então, esse uso de dados, de geolocalização e esse controle da circulação de pessoas por ferramentas de tecnologia é algo que ajudou enormemente a China a superar a pandemia e ao superar a pandemia, você reativa o ciclo econômico, né? Fica liberado para voltar ao restaurante, etc. e tal. Mas é um tipo de recurso que é muito improvável que se replique no Brasil. Muito específico também do sistema, enfim, do governo chinês, Sim, da maneira que funciona. Exatamente. Ele funcionou, mas você imagina isso aqui,
haveria muito debate em torno de privacidade, estão me monitorando. Teria que teria que começar uma discussão que que é muito anterior, digamos, a implantar um sistema como esse, né? Eu entendo. Justamente, Mas eu entendo, então, a parte do controle ajudou nessa retomada e alguns protocolos ficam facilitados no restaurante, né? Porque você já tem um controle anterior e não só na porta do restaurante. Eu queria falar agora, aproveitar uma coisa que o Felipe falou, perguntar para a Cristiane. O que ele estava mencionando ali sobre a comodidade de comprar online, né? E dos late adopters, isso me leva a uma pergunta que eu tinha separado para fazer para você, que ainda não é sobre sem glúten. O isolamento social fez com que essas compras online aumentassem no mundo todo, né? Incluindo esses novos usuários, gente que não tinha adotado esse tipo de compra ainda, né? Especialmente para alimentos, que eu acho que é a última coisa que as pessoas procuravam, pelo menos, comprar online. E uma marca de alimentos, e eu acho que uma parte do portfólio da Jasmine se encaixa nisso, né? É uma marca muito de um varejo físico, em que depende tanto da atração que tem aquela embalagem, as informações que estão ali, a comparação que você tem na gôndola, quanto uma coisa muito recorrente antes, que era a degustação no corredor, né? Sim. Então, como que vocês se relacionam com esse consumidor agora? Como foi a procura de vocês por esse consumidor? Como vocês se aproximaram, digamos, né, desse consumidor que talvez vocês conquistassem no varejo físico, mas que ainda é um iniciante no comércio online? A gente percebeu um aumento nesse comércio online gigante, principalmente em março. Até teve alguns dados que apresentavam que antigamente se abriam 10 mil lojas virtuais ao mês e hoje são 35 mil lojas por mês. Então, ampliou realmente o acesso da população a esse meio de compra. Nós vimos os nossos produtos crescerem e como que a gente vai fazer para vender isso para o consumidor? Então, a melhor forma é através da comunicação. E aí a gente tenta se aproximar muito mais deles, né, abraçando o consumidor nesse momento que as pessoas não podem dar abraço, mas informando de uma forma melhor, não apenas o produto, mas como usar o produto, como fazer experiências com esse produto. Nós investimos também em algumas lives no nosso canal, mostrando, por exemplo, como que os pais podem apresentar uma alimentação saudável para os filhos que estão em casa o tempo inteiro e querem toda hora comer algum snack, né? Como fazer isso de uma forma mais saudável. Ou até mesmo para mães que estão amamentando, como você melhorar a sua alimentação e trazer mais conforto para o seu bebê. Então, a gente usou muito a comunicação nesse sentido, né? Trazendo mais informação para o consumidor, fazendo o papel de educador mesmo nesse caso. Vocês, então, criaram conteúdo, digamos, para criar esse primeiro contato. Sim, porque primeiro você imaginar, vou ensinar ele a usar, vou colocar receitas. A gente trabalhava já muito com receitas em nosso canal, mas a gente viu que existem outras necessidades, né? Não, que vai além da receita. Como você melhorar o seu cardápio, como você deixar a sua vida mais prática com os alimentos, e também sobre informação a respeito do alimento. Porque muitas vezes você come um produto e não sabe o quanto de nutrientes que tem ali, né? Então, a educação sobre como você lê a sua embalagem, como comparar um produto com o outro. Esses dias até eu estava comentando com uma pessoa que a gente imagina que já está acontecendo, as pessoas não vão mais comparar preço, e sim, eu vejo primeiro os nutrientes, o que eu estou comendo, né, se é vegan, se tem proteína, e depois eu comparo o preço. Então, é um patamar diferente. Queria te perguntar também, e aí eu não sei, porque não acompanhei, digamos, mas vocês já tinham um canal de venda online, né, antes da pandemia, correto? Na verdade, não. A Jasmine, hoje ela tem a parceria com a Amazon, né, mas a gente entrou por Marketplace nesse canal. Entendi, porque eu imagino assim que essa experiência da compra, né, de coisas que podem ser tão simples quanto um cereal, uma farinha, até um cookie, né, que foi o que você mencionou antes, enfim, isso passa muito por como você dispõe isso na página, de que maneira que você ia atrelar isso também ao conteúdo. Mas entendo que, então, a estratégia de vocês foi atrelar os produtos ao conteúdo, sendo que o conteúdo era o principal.
Isso. E a gente percebe também que nesses canais de venda online, com essa aderência do consumidor a esse tipo de compra, que antigamente a gente via muito mais em eletrônicos, eletrodomésticos, né? Em comida e roupa, era bem menos o acesso quer dizer, a compra virtual. E agora, crescendo esse consumo, a gente percebe que precisa colocar mais informação nesse canal. Então, não só na página da Jasmine, mas também na página dos parceiros comerciais, apresentar mais informação sobre os produtos. E aí vocês viram, assim, algum desses produtos, né, a partir desse conteúdo, algo que vocês não tinham como um best-seller, digamos, e que por causa dessa estratégia de vocês, essa aproximação do público com informação, acabou sendo um produto que teve um aumento de vendas interessante? Na verdade, o nosso aumento de vendas foi na questão de granola, que já era o nosso best-seller, mas a gente teve algumas surpresas nesse meio tempo, que seria o crescimento de consumo de orgânicos. Na Jasmine, a gente divide a nossa linha hoje em 4 categorias, que é integral, orgânico, zero açúcar e sem glúten. E o orgânico nunca teve um desempenho tão bom como teve nesse período de Covid, principalmente na parte de cookies. Que interessante. Isso então, me leva... pode falar. Isso a gente percebeu que o consumidor ele está atento com relação à significância desses termos, né? Antigamente a gente percebia nas pesquisas que as pessoas pensavam em orgânico e imaginavam logo frutas e verduras. E os produtos industrializados orgânicos não estavam dentro dessa categoria, quando você perguntava para alguém, né? E esse crescimento nos fez abrir os olhos para esse setor também. Teve um crescimento muito expressivo de produtos, né, com essa certificação orgânica, acho que desde 2014 no Brasil, que bacana. Isso me leva a uma pergunta que eu tinha separado para o Cosimo, mas eu queria ler o chat antes. A Patrícia diz que a facilidade ao acesso de informações sobre o alimento é super relevante, e aí confirma mais uma vez o quanto essa estratégia no conteúdo faz com que chegue a pessoas que, pela curiosidade, digamos, vão descobrir algum produto, né? Cosimo, a sua atuação na Electrolux, pelo que a gente te apresentou antes, ela está muito ligada à promoção de hábitos alimentares mais saudáveis pelo mundo. E você também tem acesso, assim, digamos, a um perfil do brasileiro, né? Você entende mais ou menos o comportamento desse consumidor. E eu queria entender se no que você já tem de informação, quais seriam esses principais hábitos que você identifica aqui no Brasil, que são difíceis de mudar, que são um pouco problemáticos, no que se refere a alimentos saudáveis e desperdício de alimentos, que são as duas principais frentes da Food Foundation? Bom, primeiro, assim, só para dar um background, a Food Foundation foi criada no final de 2016, por iniciativa do grupo Electrolux, no momento em que estava já em alta todas as discussões sobre como resolver o problema das mudanças climáticas. Então, a gente já estava falando de Acordo de Paris, metas das Nações Unidas, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e a Electrolux sempre foi entre as empresas que ficavam em primeira linha assinando esses acordos e tentando ter compromissos de acordo com essa agenda de desenvolvimento global. O que a gente decidiu focar? Com o que a gente decidiu focar dentro da Food Foundation? Como o nome mesmo fala, todos os problemas relacionados ao setor de produção e consumo de alimentos, que tem um impacto no meio ambiente. As principais problemáticas que a gente hoje trabalha nos projetos são, primeiramente, o desperdício de comida. A gente está com dados assustadores pelo que tem a ver a quantidade de alimentos que são desperdiçados todo ano, no mundo inteiro. A nível global, 1/3 dos alimentos que acabam sendo desperdiçados, que significa que não chegam a ser utilizados para consumo humano. Então, esse desperdício acontece na hora da produção, então, no campo, pode ser na hora do transporte da comida, então, problemas de logística, pode ser dentro da casa dos consumidores, pessoas que desperdiçam comida porque cozinharam a mais da quantidade que eles
conseguem consumir, ou por algum motivo jogaram comida fora, estragou na geladeira, fora da geladeira, enfim, vários tipos de estrago, e também uma parte consistente do desperdício de comida acontece dentro da cadeia de distribuição, então dentro das lojas, dentro dos supermercados, que desperdiçam também muitos alimentos, principalmente alimentos frescos, fruta, verdura, vegetais. Então, a gente queria resolver esse problema na hora que identificamos a missão principal da Food Foundation. Então, todos os nossos projetos trabalham com esse objetivo, com essa missão. E no Brasil, esse problema é ainda mais acentuado se comparado com outros países, porque essa percentual passa de 1/3 para quase 40% de toda a comida. Sabemos que a cultura brasileira tem essa ideia de abundância, para que tenha a ver com comida. Ter muita comida na mesa, comer muito, ter uma grande variedade de comidas é algo que está dentro da cultura brasileira como símbolo, assim, de bem-estar, como símbolo de quase como se fosse um status. Isso claramente foi favorecido pelo fato do Brasil ser um grande produtor de alimentos. Quase nunca teve, tirando algumas regiões do país, escassez de alimentos devido a condições naturais ou do território, ou problemáticas com meio ambiente, coisas assim. Então, nunca teve esse problema e isso dá para ver dentro da forma que os brasileiros consomem comida. Claramente, isso é uma coisa que a gente não pode tolerar num ambiente, num mundo tão globalizado como aquilo que a gente vive hoje. A gente viu isso com, justamente, a situação que estamos vivendo com a pandemia. No momento em que a gente sabe que 1/3 da comida, bilhões de toneladas de comida são desperdiçadas a cada ano, e tem mais de 850 milhões de pessoas que têm algum problema relacionado à falta dos alimentos, ou não fome em senso estrito, mas assim, eles estão abaixo do nível de alimentação que seria o recomendado para o ser humano. Então, a gente vê que toda essa comida que é desperdiçada a cada ano poderia, sim, muito bem satisfazer. Flávia, a gente está te ouvindo. Isso mesmo, vou pedir para os participantes saírem e entrarem de novo, tá? A Cris está ouvindo? Felipe está ouvindo? Cosmo, Flávia está me ouvindo? Então, Flávia, só fecha a tua live e entra de novo, por favor. A Cristiane, então, se quiser continuar, Cosmo também, que a gente pode continuar no papo aí, que a Flávia já volta. Sim, aham. Oi, pessoal, estão tendo problemas? A gente está escutando aqui. Olá. Oi, Flávia. Eu estou ouvindo todo mundo agora. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim.
Agora se escuta também ou não? Eu tô ouvindo. Desculpa, agora eu estou vendo até... Opa, pessoal, eu resetei a live aqui, acho que deu uma caída. Acho que agora está todo mundo ouvindo. Todo mundo, os meus entrevistados estão ouvindo? Sim. Eu sim. Então agora vamos ver só se o pessoal está ouvindo aqui. Deem um retorno para a gente aí, se vocês estão ouvindo agora. Eles demoram um pouquinho, que tem um delay aí de 30 segundos. Tá mas certo. no chat o pessoal já vai responder. Vamos ver se o pessoal está Vamos ouvindo. aguardar. Guilherme falou que sim. Opa, agora sim. O Vitor também. Então, eu imagino que todo mundo presente ali deve estar ouvindo. Gente, queria então antecipar essa outra tendência, né, do consumo pós-Covid, que são lives caindo. Isso pode acontecer. E além de tudo, isso vai continuar, é o novo normal. Gente, já que voltamos, que bom, tá todo mundo aí dizendo que agora tá ouvindo. Joia. O Cosimo estava falando sobre... Bom, pode continuar. Era sobre esse difícil hábito do brasileiro de não gerar esse desperdício de alimento. E daí você me falou aí, desde produção, distribuição, que seria a logística, até o próprio na casa do consumidor, né? Que às vezes cozinha demais ou compra comida demais e um produto in natura, por exemplo, estraga e vai para o lixo. Alguém no chat antes tinha comentado que é da cultura do brasileiro receber com muita fartura. E vamos continuar recebendo pessoas em casa, né? Então, mais do que sair para comer fora. Então, eu queria que você tentasse trazer agora para a gente, costurar essa informação desse desperdício com mudanças de comportamento ou, enfim, coisas que você observa que podem ser mudadas, né? Ou que sei lá, o que você observa como desafio até para colocar para os participantes do Hackathon. Bom, uma das primeiras consequências desse desperdício de comida é que toda essa comida desperdiçada junto com aquela que tem que ser consumida precisa ser produzida. E o fato é que o setor alimentar, hoje, é responsável de cerca de 25% das emissões de gases de estufa totais. Então, a gente, quando fala em preservar o meio ambiente e tentar minimizar os riscos de futuras pandemias, porque a pandemia também, as pandemias também são causadas pela exploração de recursos naturais, de lugares que antigamente não eram acessíveis pelo homem. Essa também é uma coisa que tem que ser resolvida. Quando a gente fala em combater mudanças climáticas, sim, podemos comprar todos os carros elétricos que a gente quiser, podemos trocar todas as fontes de energia, tudo bem, mas se ainda não resolvemos os problemas com o setor da produção da comida, que é responsável de 1/4 das emissões de gases de estufa, significa que a gente não está resolvendo completamente esse problema. Então, tem todas essas consequências na parte também do combate às mudanças climáticas. E, claramente, a gente sabe hoje que os maiores responsáveis, alguns alimentos, têm um impacto no meio ambiente muito maior que certos outros. E quais são esses alimentos os maiores culpados pelas emissões de gases de estufa? São todos os tipos de carne, principalmente a carne vermelha, são alimentos hiperprocessados, proteínas de origem animal em geral. Então, a gente tenta, sem forçar muito a barra, porque a gente sabe que hábitos alimentares são uma coisa muito cultural e tem a ver com a identidade de um povo, a identidade de uma família, com as lembranças de cada pessoa. A gente tenta trazer esse olhar alternativo sobre conscientizar as pessoas para que elas entendam o que significa cada escolha alimentar que elas fazem, 3 vezes por dia. Todo mundo está 3 vezes por dia como se quase que votando sobre o futuro do planeta, escolhendo o que colocar dentro do prato. E todas as escolhas têm consequências. Então, a gente, quando fala que tem projetos dentro da Food Foundation que visam promover hábitos sustentáveis e mais saudáveis, isso não significa que a gente chega para as pessoas e fala, a única solução é dieta vegana, porque todo o resto é mal. A gente fala, olha, tem esse tipo de alternativa, essas coisas causam esse tipo de consequência. Suas escolhas fazem com que isso. E as pessoas entendem qual é a conexão com as escolhas que elas fazem todos os dias no mercado, em casa, cozinhando, com aquelas notícias que vêm na TV sobre mudanças climáticas, escassez de água e tudo mais. Então, é sobre educar as pessoas a entenderem que
qualquer tipo de decisão que elas tomam dentro de casa também tem efeitos no mundo lá fora. E claramente a gente quer também fazer isso com a ajuda da sociedade. A gente, de novo, não quer impor escolhas. Hábitos alimentares são difíceis de mudar. A gente aprende a comer em família, a gente encontra em casa, chama familiares para almoçar e continua fazendo as mesmas receitas, porque são as receitas da nossa infância, as receitas que sabemos que são as preferidas por certas pessoas. A gente fez um estudo, se você pode ver qualquer família no mundo, em média, elas não cozinham mais de 7/11 receitas, todos os dias. Então, tem um número máximo de receitas que as pessoas cozinham em casa. Não tem toda aquela variedade que a gente pensa que tem dentro das nossas cozinhas. Justamente porque as pessoas aprendem a cozinhar. Essa é uma tradição que elas recebem. Se identificam com família, se identificam com o país, com gastronomia local, e ficam repetindo essas receitas. Então, as pessoas são muito resistentes a certos tipos de mudança. E é por isso que é muito difícil dizer para as pessoas o que elas têm que comer. A gente prefere muito mais educar, fazer entender as conexões entre o que comemos e as consequências em determinadas problemáticas no mundo, e depois isso fica com as pessoas entenderem isso da forma certa e mudar os hábitos. A pandemia ajudou porque as pessoas estão cozinhando muito mais em casa, isso virou a maior aula de gastronomia do mundo, e as pessoas estão se atrevendo mais a experimentar novas coisas, estão querendo experimentar mais, ver coisas na internet, aqui na internet ajuda muito nesse caso, e querem experimentar novas receitas. Então, nesse sentido, teve também uma aceleração muito grande por causa da pandemia, e a gente vê isso também nos depoimentos que todos os outros trouxeram aqui dentro dessa conversa. Cosimo, você me trouxe aí nessa tua resposta falando muito sobre como a comunicação, novamente, vai trazer essa reeducação, essa aproximação para passar ou valores, ou, enfim, para fazer um marketing mesmo. Então, assim, as empresas, talvez, o que a gente pode decantar dessa conversa para guiar aí o participante do hackathon seria que você tem que ter uma interlocução com esse consumidor, espectador, e assim você tem que esperar esse retorno dele para ver como que você vai ajudar, né? Não adianta você vir com uma resposta, e sim você propõe uma conversa e ter esse retorno, né? O que o pessoal aqui no chat está falando? E essa não é uma coisa que tem a ver só com gastronomia, por exemplo, se puder completar isso. A gente vê isso com vários tipos de eletrodomésticos. Até, por exemplo, a máquina de lavar roupa. São pouquíssimas as pessoas, em percentual, são pouquíssimos os clientes que pegam o manual de instruções e ficam lendo, sabe, como que lavar as roupas. Elas aprendem com a mãe, com os pais dentro de casa, os avós, sabe? É como se é a mesma coisa da comida, é uma tradição que passa dos pais para os filhos. E aqui também tem resistência, sabe, para mudar os hábitos. Então, não é uma coisa que só tem a ver com comida. Quando falamos de hábitos que as pessoas fazem em casa e crescem recebendo esse tipo de educação dos pais, a gente está mexendo com alguma coisa que eles percebem como muito íntimo. É como uma coisa que eles sempre fizeram assim. Sim. E os pais deles sempre fizeram assim. E não pode chegar uma empresa e falar, olha, você está errado, vamos mudar isso a partir de amanhã. A gente tenta fazer todo um trabalho de educação, mostrar quais são os efeitos positivos dessa mudança, de mindset, de hábitos concretos, para ter aqueles resultados depois que beneficiam todo mundo. Então, reduzir o consumo de água, reduzir o desperdício de comida, e isso tem vantagens para todo mundo no final. Que legal. Então, primeiro uma imersão, depois a proposta, né? O Vitor comentou aqui no chat que ele é do ramo de gastronomia, já viu em muitos restaurantes grandes a questão do desperdício, desde casca de alimentos até os alimentos já prontos, né? Que daí não tem uma saída e tem que ir fora pronto já, né? É algo que devemos ter um olhar maior e uma mudança efetiva em cima disso. Acredito, então, que um dos desafios aqui que a gente está debatendo é como você prever a quantidade de alimentos que você vai usar, seja você uma pessoa que mora sozinha, que cozinha para a família, ou que gerencia, então, um restaurante. Vitor, faz sentido isso para você? Escreve aqui no chat para a gente. Essa conversa
que você trouxe agora sobre hábitos alimentares, acho que foi antes de travar até, sobre a possibilidade de novas pandemias, que vem dessa exploração dos recursos naturais e até da caça, né, de animais silvestres, me lembrou uma série de reportagens do Bom Gourmet. Eu vou colocar a primeira de 4 aqui nos comentários do chat, e quem quiser pode ler as que estão relacionadas lá. Eu acho que é interessante também para quem vai participar do hackathon. E agora eu gostaria de falar com o Felipe. Felipe, a gente estava falando aqui sobre esses problemas de desperdício nos alimentos, na produção e no deslocamento, né, na logística. Isso me lembra uma outra tendência que a gente viu em algumas pesquisas, que a pandemia trouxe uma valorização do locavorismo, do consumo local, conheça local, valorize o local, especialmente na comida, que, como a gente estava falando antes, dependendo de qual for o produto in natura, um produto fresco, um perecível, ele pode sofrer muito nesse deslocamento, né? E, ao mesmo tempo, agora eu vou falar um super clichê, mas vocês me perdoem, é verdade, em um mundo globalizado como o atual, como que a gente concilia essa tendência pelo locavorismo ou não, ou a gente não concilia? Elas são realmente forças que se contrapõem, elas são necessariamente conflitantes, né? Um mundo globalizado e essa tendência do locavorismo. Tá com você, Felipe. Eu vejo que essas duas forças se contrapõem e convivem entre si, né? O que a gente pode dizer, e não é uma opinião, isso é medido a partir de estatísticas de consumo, etc., é que o fenômeno da Covid, ele aumentou, ele gerou um ponto negativo para o pequeno comerciante ou comerciante local, que é essa questão do acesso à tecnologia. Então, várias tecnologias que tornam a percepção do consumidor melhor, mais segura, do tipo, ele medir minha temperatura, eu tenho método de pagamento sem contato e tal, elas são mais fáceis de serem implementadas por grandes redes, porque tem mais dinheiro, etc., né? Posto isso, há um fator que joga a favor do pequeno, do local, que é justamente essa tendência que você citou, e ela se dá por duas razões. Uma delas é um sentimento de solidariedade econômica. Isso é muito visível em várias pesquisas. Basicamente, a pessoa pensa o seguinte, em vez de comprar lá naquele grande hipermercado, naquela grande rede de restaurante, eu vou nesse aqui, que é do seu João, que tem 2 filhos para criar, que passou a maior dificuldade com a crise e tal. Então, você tem esse sentimento de solidariedade, ele é um fato. Outro fator é que as pessoas, o temor de se contaminar, mesmo no pós-Covid, ele empurra as pessoas a fazer menos deslocamentos possíveis, né? Então, isso vale para as pessoas que usam automóvel, etc., mas ela vale mais ainda para aquele que não usa automóvel, o que depende do carro de aplicativo, que depende do transporte público, porque aí ele se sente ainda mais em risco de precisar fazer grandes deslocamentos, né? Então, claramente, há um favorecimento do comércio local. Ele registrou, todos os comércios locais na reabertura, uma tendência de aumento do faturamento e da preferência que ele obtém sobre grandes redes, né? E aí também vai caber, assim, as grandes redes conseguir transmitir essa confiança de que um lugar grande é um lugar que circulam mais pessoas, etc. E naturalmente vai causar mais medo, né? Agora, sobre a origem dos alimentos, vocês estão me ouvindo normalmente, né? Sim. Sobre a origem dos alimentos por si, do tipo, eu vou consumir uma massa brasileira e não uma importada da Itália e tal. Eu não tenho dados específicos que corroborem isso, né? Mas também me parece bastante razoável que seja assim uma tendência ao local, porque há um contexto muito amplo de um aumento da consciência do consumidor médio, né? Não é um aumento universal, ele não é compartilhado por todas as pessoas, né?
Você vê que, sim, no auge da pandemia, há um segmento ainda da população que nega algumas conclusões da ciência, etc. Então, isso não é uma coisa que vale para todo mundo, mas há uma percepção, na linha do que o Cosmo brilhantemente descreveu aí, de que o ato de consumir alimentos, ele é um ato político, o que você coloca no teu prato, você está decidindo o futuro do planeta, o que você transporta de um lado para outro tem impacto, o desperdício de alimentos, ele precisa, exige que haja reflexão sobre isso. Então, houve claramente um aumento da consciência sobre isso. Não sei se em volume, em ritmo, em intensidade suficiente para reverter o processo de degradação ambiental e evitar a ocorrência de novas epidemias ou pandemias, porque a situação do planeta ela é muito delicada, né? Mas há digamos assim, para usar uma expressão que a Flávia falou, pode ser um saldo positivo dessa tragédia que a gente viveu, né? Obrigada, Felipe. Olha, o Vitor respondeu aqui no chat, vou ler para vocês. Eu perguntei para ele, né, se fazia sentido essa questão Perguntei para o Cosmos se era uma questão de, então, prever o que comprar. Ele disse que faz total sentido a sua resposta, né, que a questão do desperdício já vem desde os pedidos para um restaurante até dentro de casa, das reutilizações que podemos fazer e do uso amplo de alimentos. O conhecimento de durabilidade e reutilização tem que estar em constância, tanto em casa, na indústria e restaurantes. E aí eu acho que você tem, Vitor, consciência no consumo, ele completou agora, aí você tem um dos desafios, né, que vai tanto para negócio nos restaurantes, quanto para comunicação, porque isso também pode virar um conteúdo, digamos, de interlocução com o seu consumidor, né? Eu juntei algumas perguntas aqui que o pessoal fez no chat, inclusive antes da gente ter o probleminha técnico, que são endereçadas para a Cristiane. O Rodolfo tinha perguntado: com essa questão da pandemia, as pessoas passaram a buscar alimentos que ofereçam mais imunidade? Como percebeu isso na Jasmine? E aí eu queria aproveitar e juntar com o tema saudabilidade e o sem glúten e vegano, que são restrições alimentares que são, às vezes, por uma motivação de saúde e, às vezes, por um motivo muito individual, né? De uma escolha pessoal mesmo. Uhum. Eu acredito que se encaixa aí um pouco com essa pergunta dele. E aí, aquele momento que eu te segurei lá na frente, lá no começo, Tá. Desculpa, vai lá. Então, a Jasmine, ela vê esse universo saudável, ela é saudável desde a sua concepção, né? Há 30 anos atrás, quando a empresa foi criada, ela já trazia alimentos integrais e sem produtos de origem animal, então nenhum produto tem lactose, e a gente começou a perceber que o consumidor, ele tinha muita dificuldade de entender os produtos, e por isso foi criada essa divisão, né? Sem glúten, zero açúcar, integral e orgânico. Quando a gente vê no mercado, principalmente, quem consome o zero açúcar e quem consome o sem glúten, são pessoas que precisam, existem dois grupos, né? Tem aquele grupo que precisa realmente desse alimento, por exemplo, o sem glúten, que são os celíacos, o zero açúcar, os diabéticos, né? Mas também existem as pessoas que acabam optando por essa alimentação por um estilo de vida, por muitas vezes lerem sobre a influência do glúten na alimentação e acabam adotando outro tipo de alimentação, e isso acaba tornando-se um hábito. Há alguns anos atrás, o consumo era bem reduzido, mas hoje a gente vê que cresceu muito, principalmente porque a gente tem mais opções no mercado, e as pessoas começaram a ver que esses produtos são gostosos, né? Quando eu comecei a trabalhar, que era em 2004, 2003, a gente tinha que convencer que era gostoso. Agora não, agora a gente precisa falar sobre a saudabilidade dos ingredientes que estão lá, para as pessoas entenderem melhor, porque elas já sabem que é gostoso. Então, quando você chega no mercado, a gente viu crescer principalmente o número de consumidores adeptos, e hoje é um pouquinho diferente de antigamente. Hoje, existem pessoas que são como os flexitarianos, né? Eles comem carne, às vezes, só no final de semana, e durante a semana, não. Eles fazem uma dieta sem carne. Existem pessoas que também são assim com relação à dieta de restrição de açúcar ou glúten. Durante a semana eu não vou comer glúten ou açúcar, mas chega no final de semana, ele se
dá o prazer de comer uma sobremesa e tudo mais, né? Então, a questão de saúde, ela é super individual nesse sentido, né? Você vai comer o que faz bem para você. Bacana. A gente teve aqui mais perguntas que desdobram isso, né? Mas deixa eu ver se a gente continua nesse tema ou retorna, porque a gente já está com 1h10 aí, e tem outras questões, né, que o pessoal está perguntando. O João Cláudio tinha perguntado, desculpa, João Cláudio, eu não sei se é Cláudio ou Cláudio, agora se eu anotei errado. Ele pergunta, né, na opinião de vocês, o salão vai ficar vazio, sim ou não? Melhor planejar uma abertura ou focar mais em tecnologias, como discutido antes? Então, acho que aqui tem essa dúvida do vai valer a pena investir como era investido antes, em encher, né? Completar o salão de restaurante, ou o restaurante ser ainda ofertar esses serviços em outras modalidades que não a física. E aí eu acredito que quem quiser responder. Bom, eu acho que a questão da experiência ela vai continuar. Então, até eu acho que o Felipe comentou sobre isso, né? Que as pessoas estão indo no restaurante mais por uma questão social, né? Uma convivência para namorar, para fazer outras coisas. E vai manter também o hábito de cozinhar em casa. E a gente pode até fazer um paralelo com a questão do supermercado, né? Poxa vida, hoje eu tenho a condição de comprar tudo online e receber na minha casa, tudo separadinho. Será que eu não vou mais para o mercado? Eu acho que não, porque o mercado, de certa forma, é uma forma de lazer para quem gosta de comprar e ver coisas novas. Então, talvez exista aquele consumidor que vai fazer a compra do básico todo mês online e vai passear no mercado um dia para poder ver as novidades. Acho que reforça aí a necessidade de pensar esse negócio, né? Se o restaurante é esse negócio para a experiência, de que maneira você vai atrair, digamos, o seu espectador, né? Meu Deus, uma pergunta enorme, só um minuto. Bom, deixa então fazer essa pergunta aqui que o Fábio colocou ali para você, Cristiane. A Jasmine apresentou recentemente o Vegetal Burger. Como foi o processo de criação deste novo conceito de consumo? Um produto com 0% de gostosura animal, incrivelmente saboroso e prático. As mudanças nos hábitos alimentares impulsionam uma revolução vegana que já em 2019 movimentou 50 bilhões ao ano e transforma a indústria mundial. A Jasmine vai mais além nesse segmento. Parabéns, Fábio, obrigada por essa pergunta que poderia estar no roteiro com tantas pesquisas. Cristiane, por favor. Sim, a gente lançou mês passado, agora em agosto, o Vegetal Burger. Na verdade, ele vem de encontro à filosofia da empresa, porque ela já trabalha com produtos que não são de origem animal, então, na verdade, é uma ampliação do nosso portfólio, e veio de encontro a essa tendência de consumo de produtos que substituem a carne, né? Então, seria a carne vegetal. A gente acabou optando por, ao invés de fazer um hambúrguer mesmo, a gente fez um mix que você pode fazer tanto hambúrguer como um quibe ou rechear uma panqueca, né? E ele é muito rico em vitaminas e nutrientes, porque além da soja, que é a base desse produto, ele tem linhaça, quínoa, e isso tudo forma, e a aveia também. Então, são ingredientes que é aquilo que eu comentei até no início. Em vez de você tomar lá tua vitamina todo dia, toda manhã, você acaba se alimentando durante o dia com produtos que têm bons nutrientes, e aí no final do dia você tem a sua rede de vitaminas e nutrientes necessárias, né? É um olhar mais holístico para a alimentação, nesse sentido de se planejar para que a gente tenha tudo isso no dia a dia da alimentação, né? E tudo isso vem de encontro à educação, né? Que eu acho que foi a palavra que a gente mais falou aqui, porque você entendendo o que você está comendo, sabendo ler a embalagem que está nas suas mãos, você acaba se organizando melhor suas refeições durante o dia, né? Tem aqui, muito bom, tem aqui uma outra pergunta que eu acho que pode ser tanto para o Felipe quanto para o Cosimo, e eu vou pedir para os dois responderem, né, cada um do seu tempo, que a Flávia, minha xará, fez.
que tendências de serviço, e aí eu incluo produtos também, já podem ser percebidos em outros locais do mundo que estão um passo à frente em relação à Covid comparados no Brasil? Então, o que a gente pode observar de fora que o Brasil ainda não adotou ou que pode ser aplicado aqui no Brasil? Serviços ou produtos, né? Vamos começar com o Felipe, depois o Cosmo poderia responder? Obrigada. Olha, que eu não vi aqui no Brasil, eu acho que você já tem um movimento, por exemplo, de entrega de comida por carros autônomos, por veículos autônomos. Não é ficção científica, eu mesmo já testei isso. Minha última viagem pré-pandemia para a China, estava num hotel, você pede por comando de voz, assim, para um robozinho, por um assistente virtual, né, tipo um Alexa da vida, e aí vem o robozinho, abre uma gaveta, e você pega ali só o que lhe cabe e tal. Já tem supermercado fazendo entregas dessa forma. Eu acho assim, meios de pagamento que você paga por... Você faz o pedido para um totem, por exemplo, tem um LCD na sua frente, você faz, tem lá foto de vários pratos, você seleciona por gesto, você não precisa tocar a tela. Depois você paga por face recognition, se ele reconhece a tua biometria facial, o método se chama Smile to Pay, que você dá um sorriso, e a hora que você sorri, indica que você concordou com o preço, ele processa o pagamento, né? São formas, assim, que tem várias melhorias do ponto de vista da segurança da transação. Alguém pode roubar minha carteira, pode roubar meu celular, mas ninguém vai roubar meu rosto para fazer uma compra, né? Mas ele gera também impactos. Você não esquece a carteira, não esquece o meio de pagamento, né? E no caso das entregas autônomas que eu citei, elas foram utilíssimas, assim, nos momentos mais dramáticos de infecção na China, né? Que as pessoas realmente... ir ao mercado, o mercado e farmácia são dois tipos de estabelecimento que ficaram abertos, né? Durante a crise. Porque tem que ficar, que são serviços essenciais, mas não quer dizer que eles eram seguros, né? Mercados com muita gente eram ambientes ali propícios à infecção, né? Então, essas entregas autônomas, para dar um exemplo de tecnologia que ainda não se popularizaram aqui, e elas não se tornaram comuns, não é porque não exista porque é assim, rocket science, impossível de fazer. Existe uma regulação por trás, tudo que envolve o trânsito, vou autorizar a rodar na rua, não vou, né? Que em alguns países, é o caso da China que eu estou citando, isso foi liberado e funcionou durante a pandemia, né? Eu aproveitei e coloquei o texto do seu blog aqui no chat, que fala sobre algumas dessas soluções aí que você elencou, e queria que você falasse sobre aquela startup chamada HomeCook, que eu acho que também se encaixa nessa pergunta, né? Interessante comentar o caso da HomeCook, porque eu acho que ela traz alguns ensinamentos para os restaurantes. A HomeCook era uma startup super celebrada, muito festejada na China. O que consistia seu modelo de negócio? Eu vou fazer na minha casa uma macarronada de domingo, a Flávia vai fazer, sei lá, um cozido de alguma coisa e tal. As pessoas cozinhavam um pouco a mais do que tinha se planejado para a família, evita-se o desperdício de alimento, e aí faziam marmitinhas assim com a sobra, né, com o que produziu a mais. E você colocava num aplicativo da HomeCook. Você oferecia as suas refeições a mais. Tinha um serviço de logística que retirava isso e entregava para outras pessoas. Então, era uma coisa charmosa, assim, às vezes eu pedia uma comida de um restaurante, eu vou pedir a comida que alguém fez na sua casa, que a dona Maria fez lá, o seu macarrão de domingo e tal, né? E ela teve um crescimento muito, muito grande, tal. Agora, ela foi à falência no período da crise. Por quê? Quando houve o Covid, e aí contraditoriamente, porque justamente parece que um serviço de delivery é o que tem tudo para decolar, mas contraditoriamente, a percepção das pessoas foi que uma refeição produzida nas residências, você não tem nenhum controle sanitário sobre como ela foi feita. Eu estou com medo de arriscar a minha saúde, a minha família, então não vou consumir. Que lição eu posso tirar disso? Assim? Tornou-se uma preocupação muito elevada do consumidor a questão da higiene e da asepsia no preparo dos alimentos, né? Obviamente, isso sempre foi uma preocupação. A primeira coisa que você quer saber quando você vai no restaurante é se é limpo, se é confiável, tal, né? Mas o nível dessa preocupação ele foi elevado no momento em que há
um risco à segurança das pessoas, né? Então, eu acho que isso fica também de aprendizado. Restaurantes que tenham cozinha aberta, que consigam transmitir com mais transparência quais são os ingredientes que eles estão usando, quais são os métodos de higienização dos alimentos, vai ajudá-los a se diferenciar dos competidores e evitar ter um final como teve essa home cook. Interessante. Então, talvez aquele convite que a gente vê nos restaurantes de conheça a nossa cozinha seja mais importante ainda agora nessa retomada, né? Cosimo, queria saber de você, tem alguma coisa que você observa nos outros países, nas outras experiências, em serviços ou produtos que estão um passo à frente do Brasil? Bom, a primeira tendência, mas que também está muito forte dentro do Brasil, é uma tendência mesmo, é a percepção dos consumidores com as marcas e a forma que elas estão atuando durante essa pandemia. Tem pesquisas que falam que 85%, 88% dos consumidores vão basear as próximas decisões de compras baseado em como a empresa reagiu à pandemia, no sentido de como tratou os próprios funcionários, como se posicionou no mercado, se teve ações de responsabilidade social para ajudar as faixas mais afetadas pela pandemia. Então, isso é levado em grande consideração. Era já uma realidade antes, agora ainda mais. E a gente viu vários cases de marcas que, assim, tiveram uma reputação queimada durante a pandemia por ter desrespeitado os funcionários, ou ter feito alguma coisa que era contra aquela que era a percepção geral da sociedade sobre a forma correta de lidar com determinadas situações. Então, essa é uma tendência que fora, no Brasil, em qualquer lugar, está se fortalecendo muito, porque a gente viu que a gente está junto em situações como essa dentro da pandemia, e as empresas não podem mais fugir daquele papel de cuidar dos próprios stakeholders, das pessoas que têm a ver diariamente com elas, seja eles consumidores, seja eles funcionários, seja eles sociedade em geral e comunidades que são diretamente impactadas pelas operações de cada empresa. A segunda coisa que a gente viu em vários países, e teve também uma novidade no Brasil nesse sentido nos últimos tempos, tem a ver com o redirecionamento desses excessos de alimentos que estão quase sendo desperdiçados. Em vários países da Europa, isso já é realidade, tem leis que obrigam supermercados, por exemplo, a doar as excedências de alimentos que estão prestes ao vencimento, ou estão quase saindo das bancadas que eles usam nas prateleiras, eles são obrigados a doarem esses excessos alimentares para bancos alimentares nos países, para que depois os bancos alimentares consigam atender às necessidades das populações que estão sofrendo alguma insegurança alimentar. No Brasil, até um tempo atrás, era totalmente proibido até, por exemplo, um estabelecimento comercial colocar uma geladeira fora do próprio estabelecimento, colocar uma comida, vamos dizer, a comida que sobrasse da produção do dia para doar para doar para as pessoas em situação de rua, sabe, moradores de rua, assim, isso era proibido por causa de restrições da vigilância sanitária, se tivesse algum problema com intoxicação das pessoas, tinha que ter um controle sobre o tipo de comida que era deixada, disponibilizada para doação. Agora essa coisa é permitida, teve um relaxamento dessas normas nesse momento de crise também, então isso volta a ser permitido. E essa é uma coisa que, na verdade, a gente está implementando em alguns países, dentro das nossas ações de resposta à emergência do coronavírus. A Food Foundation já apoiou algumas iniciativas, por exemplo, no Oriente Médio, até nos Estados Unidos, onde a gente produz geladeiras, né? Então, a ideia é disponibilizar geladeiras comunitárias em alguns pontos da cidade, das comunidades que a gente sabe que vai ter pessoas procurando por comida, e junto com ONGs locais e organizações locais que conhecem melhor a população e a comunidade, a gente disponibiliza certos alimentos para que essas pessoas possam receber algum tipo de ajuda em uma situação como essa. Então, essa, de novo, é conectada com a primeira coisa que eu falei. As pessoas estão cada vez mais engajadas com esse tipo de ações de responsabilidade social. E não só cobram isso das empresas, como elas também são comprometidas a dedicarem recursos e parte do próprio tempo para esse tipo de ações. A gente estava com aquele grande questionamento se a pandemia teria
mudar a sociedade para melhor ou para pior. A gente tende sempre a colocar a luz maior nas coisas ruins que acontecem todos os dias, e as pessoas têm essa sensação que as coisas estão ficando cada vez pior, e isso só estressou ainda mais a gente, polarizou as opiniões, e tudo está indo para pior. Mas, na verdade, o que a gente vê trabalhando com esses tipos de iniciativas em muitos países, que a gente recebeu um monte de propostas de pessoas comuns, dos nossos colaboradores que estão já participando, já colocaram em pé algumas iniciativas, estão pedindo para as organizações, para as ONGs, se juntar para aumentar ainda mais esse impacto. Então, isso é realmente enriquecedor de ver, sabe? Isso esquenta o coração de ver como as pessoas entenderam que estamos todos conectados e que a necessidade de uma faixa da população tem que me interessar, não tem como eu fugir das minhas responsabilidades. Eu tenho que fazer alguma coisa porque todo mundo está passando pela mesma situação. Que bacana. Cosmo, acho que essa tua resposta, teu comentário, responde, de alguma maneira, uma pergunta que o Lúcio Roberto havia feito no chat, que então essa identificação, né, que o consumidor vai ter de olhar quais são as práticas sociais da empresa, quando vai gerar, então, esse vínculo, digamos, que ela vai decidir comprar ou, enfim, consumir daquela empresa ou não. Lúcio, eu espero que você ainda esteja online e tenha acompanhado essa resposta, que eu acredito que veio bem a calhar. Sim, eu concordo totalmente. Só para completar essa coisa que você falou, eu concordo totalmente. As empresas têm um papel importante na sociedade. Por muito tempo foram responsáveis também de criar desigualdade. Também o sistema econômico de vários países foi responsável para criar esse tipo de desigualdade que trouxe a várias das problemáticas que a gente experimenta hoje. Então, empresas que querem ter sucesso daqui para frente, empresas que querem sobreviver no mundo que está mudando a uma velocidade absurda, têm que se alinhar com esse tipo de coisas, não por causa não por motivos assim egoísticos, assim, de autorreferenciais da empresa querer aproveitar de uma tendência, mas realmente para entender que uma empresa, ainda mais uma multinacional, faz parte de uma sociedade e fica moldando a sociedade com as próprias ações. Olha só, o Lúcio está ali e achou que a pergunta seria ignorada. Lúcio, infelizmente, é que o tempo é curto e a gente vai fazendo as perguntas uma na sequência da outra. Bom, a gente já está no avançado da hora aqui, queria agradecer quem acompanhou a gente e a presença dos 3 convidados aqui, e eu vou abrir brevemente para as considerações finais. Cristiane, se você quiser começar. Uhum. Eu queria agradecer pelo convite e também dizer como é importante essa ação, né, do Hackathon, desse Hack pela Gastronomia, para a gente repensar esse novo cenário. Eu assisti também os outros grupos de discussões, e eu vi muito a gente falar de experiência e educação, e isso me dá muita felicidade, porque eu acredito que vão surgir ideias maravilhosas aí nesses próximos dias. Ótimo. Felipe, por favor, considerações finais. Eu achei muito interessante a discussão, o debate, pelo seguinte aspecto. Eu acho que a Cristiane contou aqui várias informações que eu, por exemplo, não sabia do mercado brasileiro, como tem sido o impacto do pós-Covid, e o Cosmo trouxe no meio, acho que não foi o foco principal dele, mas no meio das respostas dele, vários exemplos do que tem acontecido na Europa, né? E como a minha praia que foi... até por conta da minha coluna, a experiência da pandemia na China, acabou se construindo assim, uma visão mais global, que eu achei muito interessante quando você soma o conjunto dos comentários. Que bacana. Fico muito feliz que você tenha gostado não só de participar, mas de absorver também as informações. Realmente foi um trio ótimo que separaram. Cosmo, por favor, suas considerações finais. Eu gostei muito também do bate-papo, também aprendi bastante coisas, até com as pessoas que ficaram comentando dentro do chat, elas abordaram também vários aspectos que talvez estavam fugindo na discussão da gente, e aí a gente voltou para tratar eles, porque são bem importantes, e acredito muito no potencial desse hack, porque
todo mundo está passando por uma situação de muita incerteza, mesmo dentro dos negócios das empresas. A gente, da fundação, por exemplo, teve que reprogramar todas as nossas atividades que vinha sido planejadas há anos, e em 2 meses, assim, 1 mês e meio, tive que replanejar tudo. Então, a gente quer ver mais eventos como esses acontecendo, onde vem se juntando experiências diferentes, vem se juntando olhares diferentes, perspectivas diferentes sobre determinadas problemáticas, porque só dessa junção, só nessas discussões mais diversas, mais abertas, que a gente consegue enxergar soluções inovadoras para problemáticas que também são novas e que a gente está experimentando pela primeira vez, mas mesmo sendo novas, elas chegaram para ficar, então também a gente precisa de soluções a longo prazo. Então, eu acredito muito no potencial desse tipo de eventos e obrigado de novo para nos dar a oportunidade de participar. A gente que agradece. Eu também agradeço por estar aqui como mediadora dessa mesa. E agora, obrigada a todo mundo que comentou no chat, obrigada mesmo por terem acompanhado, por terem mandado perguntas, e agora o meu encerramento, que é necessário, né? Lembrando, então, que amanhã, dia 9 de setembro, é o último dia para fazer a inscrição, seja como participante, mentor ou padrinho, né? São 5 áreas, então, para você você se inscreve, você escolhe uma dessas 5 áreas e monta um time e, né, se propõe a esse desafio. Os talks também vão até amanhã, 9 de setembro, e se você perdeu ou quer rever algum talk, ou se você chegou nesse aqui pela metade, por exemplo, e gostaria de ver desde o começo, eles estão todos na íntegra do site hackpelagastronomia.com.br. Amanhã temos os últimos 3 talks dessa série, essa maratona que nós tivemos de 1 semana, né? O primeiro da sequência é às 10h30 da manhã, com o tema Cozinha Autoral, como os grandes chefes passarão pela crise, e ninguém menos que Alexa Atala, Manu Bufara e Felipe Ribbenboim estarão aqui conversando. Todos esses talks são gratuitos e online, a participação no Hackathon é gratuita e online, e tudo que vocês quiserem rever ou reler está no site hackpelagastronomia.com.br. Aproveita que você vai lá rever todo esse conteúdo e se inscreva, compartilha com seus amigos, colegas, monta o seu time e venha propor soluções reais. Eu queria agradecer mais uma vez pela audiência, pela participação de vocês 3 e por esse evento estar acontecendo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.